Seguindo aqui o nosso objetivo de mapear aqui, né, revelar o que o Papa, através da Divina Redemptores, tentou relatar aí suas impressões a respeito, né, do que aprendeu sobre o comunismo. Então a gente segue aqui a carta, né, tentando finalizar essa carta, mas ainda falta um pouco ainda. Dos papas, esse Papa Pio XI é o mais escrachado, né? O que mais coloca em evidência as consequências do comunismo, né? Nessa Divinis Redemptores, essa carta encíclica, assim como ele, Papa Leão XIII, Papa IX e tantos outros, né? Até João Paulo II também professar na fé, mas aí nosso intuito é selar mais uma carta a respeito desse tema. Então, continuando aqui, o tema agora é o liberalismo preparou o caminho ao comunismo. Mas, para mais facilmente se compreender como é que puderam conseguir que tantos operários tenham abraçado, sem o menor exame, os seus sofismas, só para lembrar aqui, que é o conceito de sofisma, para quem não é da filosofia, o sofisma é um conceito da lógica, retirado da lógica, que é uma falsa visão de verdade, né? Qualquer um que procurar aí, ele pode ter um encantamento lógico, né, de regras e tal. A estrutura pode até estar convincente, mas a conclusão é mentirosa, é falsa. Então, se você pegar qualquer definição na internet de sofismo, hoje em dia a gente tem essa oportunidade aí de poder verificar isso, né? Então, o sofismo também pode ser conhecido como falácia, né? É uma maneira de enganar, né? É uma maneira falsa, é uma maneira simulada, né? De enganar a pessoa, né? Então, tanto o sofismo quanto a própria falácia tem esse objetivo do engodo, né? Todos com o objetivo de engrupir a pessoa. Agora vamos voltar lá ao texto lá. Será que recordar que os mesmos operários, em virtude dos princípios do liberalismo econômico, tiveram sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. Muitas vezes o trabalho por turnos impediu até que eles observassem os mais graves deveres religiosos dos dias festivos. Não houve o cuidado de construir igrejas nas proximidades das fábricas, nem de facilitar a missão do sacerdote. Antes, pelo contrário, em vez de se dispor embargo, cada dia mais e mais se foram favorecendo as manobras do chamado laicismo. Tá aí outra palavra também, laicismo. É tipo de regime que rejeita a opinião da igreja, né? Que separa a igreja do Estado. Vamos continuando aqui. Aí então, agora, os frutos amargosíssimos dos erros que os nossos predecessores e nós mesmos mais de uma vez temos pré-anunciado. E assim, porque nós havemos de admirar ao vermos que tantos povos largamente descristianizados vão sendo já pavorosamente inundados e quase submergidos pela vaga comunista. Agora continua. Propaganda astuta e vastíssima. Além disso, a difusão tão rápida de ideias comunistas que se vão sorrateiramente filtrando por países grandes ou pequenos, cultos ou menos civilizados, e até nas partes mais remotas do globo, tem sem dúvida por causa esse fanatismo de propaganda encarniçada, como talvez nunca se viu no mundo. E essa propaganda, emanada de uma fonte única, adapta-se astutamente às condições particulares dos povos, dispõe de grandes meios financeiros, de inúmeras organizações, de congressos internacionais concorridíssimos, de forças compactas e bem disciplinadas, propaganda, quer por jornais, revistas e folhas volantes, pelo cinema, pelo teatro, pela radiofonia, pelas escolas, enfim, pelas universidades, pouco a pouco vai invadindo todos os meios, ainda os melhores, sem darem, talvez, pelo veneno, e cada vez mais vai infeccionando os espíritos e os corações. Olha só o quão atual essa passagem aqui, né? A propaganda astuta e vastíssima, né? Já naquela década lá, assim, acredito que esse Papa ele governou na virada do século, né? Entre o 19 e o 20, se não me engano ele ficou até 1920, me parece. Mas já naquela época ele viu que o comunismo, para o comunismo dar certo, ele teria que se infiltrar, e aí esse capítulo ele é bem expressivo, né? Além disso, a difusão tão rápida das ideias comunistas, né? que entrou de grandes meios financeiros nas organizações e congressos internacionais
internacionais compactas disciplinares. Agora vai nos jornais, nas revistas, nas folhas volantes, no cinema, pelo teatro, pela radiofonia e hoje em dia, né, pelas novelas, né, pelas escolas, né. Vai falar das escolas aqui também, pelas escolas, enfim, pelas universidades. Hoje em dia, todas as universidades se tornaram aí socialistas. Eu, particularmente, sofri perseguição ideológica, política dentro das universidades. Troquei de universidade também nas particulares também, mesmo assunto, né? Os encontros, elas são mais congraçamentos, né? Aquela ideia de debate já foi abolida desde essa época, e o Papa foi muito astuto em perceber isso. Pouco a pouco vai invadindo todos os meios, ainda os melhores, sem darem talvez pelo veneno. Cada vez mais vai infeccionando os espíritos e os corações. Agora eu vou continuar e já vou parar já, só para não estender, porque a parte de baixo que vai falar dos países, eu vou pular aqui a questão dos países, que eu vou falar depois em outra parte. Eu vou ir pro terrorismo e aí eu encerro pelo menos essa parte aqui. Vamos lá. Conspiração do silêncio na imprensa. Outro auxiliar poderoso que contribui para a avançada do comunismo é, sem dúvida, eu quero dizer aqui que pode ser que alguma palavra esteja fora de contexto aqui, porque esse documento estava escrito se não me engano, na língua italiana, e aí teve um tradutor aqui automático aqui, então pode ser que soe meio estranho aqui alguma colocação. Outro auxiliar poderoso que contribui para a avançada do comunismo é, sem dúvida, a conspiração do silêncio na maior parte da imprensa mundial. Olha só, já na época do Papa Pio XI, que não se conforma com os princípios católicos. Conspiração, dizemos, porque, aliás, não se explica facilmente como é que uma imprensa tão ávida de esquadrinhar e publicar até os mínimos incidentes da vida cotidiana sobre os horrores perpetrados na Rússia, no México e numa grande parte da Espanha, pode guardar há tanto tempo absoluto silêncio da seita comunista. A gente vê isso daí, eu vou ter que interromper. A gente tem aí os comunistas usando o ataque à direita, colocando uma pecha de nazista, mas quando eles fazem isso, eles não fazem com o objetivo real de atingir, porque eles sabem que o nazismo morreu na Alemanha, morreu com Hitler, e inclusive foi a direita mundial, inclusive a direita do Brasil, que foi combater na Itália, derrubar o verdadeiro fascismo. Depois eles acabam chamando essa própria direita que combateu os alemães, que combateu os fascistas, de direita nazista. Mas quando eles fazem isso, na verdade eles estão tentando camuflar os crimes do comunismo ou de alguma forma equilibrar esses crimes com acusações também no passado, tentando inventar uma nova ideologia nazista. Mas eles não conseguem sustentar esses argumentos porque eles sabem que não existe a ideologia nazista, e eles sabem que o conservadorismo não tem nada a ver com o nazismo, mas eles precisam usar isso aí. Inclusive, por isso que a importância da criminalização do comunismo, sabe? Eles omitem que mataram mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo inteiro, em todos os regimes de todas as repúblicas socialistas. Eles omitem esse imperialismo econômico que a União Soviética fez aí na sua transição aí da monarquia para o regime comunista. Isso eles omitem, né? Mas o Papa aqui é bem claro aqui quando ele fala que só que eles usam o capitalismo para poder justificar a sua ideologia, mas a mídia esconde. O Papa mostra aqui, né, os horrores perpetrados na Rússia, no México, na Espanha, há tanto tempo, absoluto silêncio da seita comunista que domina em Moscou e tão largamente se estende pelo universo em poderosas organizações. Ele fala que a imprensa ou não fala nada ou fala muito pouco disso. Então, você fala de Auschwitz, por exemplo, mas não se fala do Gulag, fala de Holodomor, não se fala da UMAP cubana, não se fala de tantas outras, né? Eu chamo de Khmer Vermelho, mas se fala do Campo 14 na Coreia do Norte, do Khmer Vermelho no Camboja, não se fala nada disso. Daí precisa ficar oculto, porque eles não vão produzir provas contra eles, né? Mas todos sabem que esse silêncio é em grande parte devido a exigências de uma política que não segue inteiramente os ditames da prudência civil e é aconselhável e favorecido por diversas forças ocultas que já há muito tempo porfiam por destruir a ordem social cristã. Olha só isso, né? Depois vem deploráveis consequências, mas eu não vou citar isso agora não, porque ele vai passar por alguns países aqui. Vou continuar isso depois. Vou ler aqui um pedaço aqui de uma outra aqui só para fechar.
luta contra tudo que se chama Deus. É este o espetáculo que atualmente consumador contemplamos. Pela primeira vez na história, estamos assistindo a uma insurreição cuidadosamente preparada, calculada, dirigida contra tudo que se chama Deus. Efetivamente, o comunismo, por sua natureza, opõe-se a qualquer religião. A razão por que a considera como o ópio do povo é porque seus dogmas e preceitos, pregando a vida eterna depois dessa vida mortal, apartam os homens da realização daquele futuro paraíso que são obrigados a conseguir na Terra. E aí continua com a carta maravilhosa. Esse papo foi o mais corajoso de todos que eu vi até agora.